Vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Vamos ler até o versículo 35. Lucas 1, de 26 até 35. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, nós temos diante de nós aqui a Tua palavra. Ela já foi lida. E agora, à medida que expomos o que ela mesma diz acerca destas verdades aqui contidas, nós pedimos, nós rogamos a ação do Teu Espírito sobre cada coração aqui, esta manhã, sobre o meu coração, sobre o coração dos Teus filhos, do Teu povo na terra, que hoje certamente lerá a Tua palavra. Senhor, fala poderosamente neste mundo que está tão distante de Ti, mas fala, Senhor, mostra-te, ser propício a nós pecadores. Senhor, tem misericórdia de nós. Fala conosco, ensina-nos, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, pedimos. Nós começamos a leitura e no versículo 26, nós lemos esta expressão no 6º mês. E para percebermos, teríamos que ler o contexto, alguns versículos antes e alguns depois, mas se olharem para o versículo 24, vão ver que se refere à concepção de Isabel. Quando ela concebeu de João Batista. Então, se no 6º mês, portanto, ela soube que estava grávida, e depois também no versículo 34, um pouco mais à frente, fala de novo do 6º mês. Deixem-me encontrar o versículo 36. Sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, portanto é uma referência à prima de Maria. Portanto, no 6º mês. E esta informação é relevante por causa da data em que Jesus nasceu. Eu queria partilhar convosco um artigo que eu li de uma editora que se chama Restauração. Depois, se quiserem procurar, tem artigos muito bons. São gratuitos, eles são divulgados de graça. E artigos sobre a fé cristã. Esta editora é uma entidade sem fins lucrativos que foi criada para publicar todo tipo de material que seja útil à restauração de todas as coisas e edificação da Igreja de Jesus Cristo, usando todos os meios de comunicação disponíveis atualmente.
Esta expressão, restauração de todas as coisas, está baseada em Atos capítulo 3, versículo 21, que diz: o qual Jesus Cristo convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de todas as coisas, a restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, baseado num artigo que eu li dessa editora, e já foi há alguns anos, eu vi numa outra revista de publicações cristãs, esta informação que eu quero partilhar rapidamente convosco acerca da data em que Jesus nasceu. A pergunta do artigo é: afinal, a Bíblia mostra quando nasceu o Senhor Jesus? E a resposta é sim. Através de alguns detalhes bíblicos é possível citar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus e verificar que o seu nascimento foi o cumprimento de uma das mais importantes festas do Velho Testamento, a festa dos tabernáculos. O Senhor Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, que acontecia a cada ano, no final do 7º mês, em hebraico é Etanim ou Tisri, do calendário judaico, que corresponde aos nossos meses de setembro e outubro. A festa dos tabernáculos, ou cabanas, também assim que se chama, tendas, cabana, tabernáculo, uma tenda, significava Deus a habitar com o seu povo. Foi instituída por Deus como memorial para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto em que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo. Isso está em Levítico 23 e também em Neemias 8 é mencionada esta festa e explicada. E em João, capítulo 1, versículo 14, um versículo bem conhecido, nós lemos que o Verbo, ou seja, Cristo, ele habitou entre nós. E esta palavra no grego, o significado é exatamente isto, tabernaculou. Não existe em português, mas é a palavra tabernáculo, e ele tabernaculou, se nós pudéssemos conjugar este verbo. Isto é, a festa dos tabernáculos a cumprir-se no Senhor Jesus Cristo. O Emanuel, que significa Deus conosco. No Senhor Jesus Cristo cumpriu-se não apenas a festa dos tabernáculos, mas também a festa da Páscoa, na sua morte. E a festa de Pentecostes, quando ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, sobre a Igreja. Então faz sentido que a vida de Jesus esteja associada e os principais momentos do ministério de Jesus estejam associados a festas que já estavam instituídas no povo de Deus no Velho Testamento. Nas Escrituras encontramos alguns detalhes que nos ajudam a situar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus, e um deles é que os levitas eram divididos em 24 turnos. E cada turno ministrava por 15 dias, ou seja, 24 vezes 15 dá 360 dias ou um ano. Isto está em 1 Crônicas 24, versículos 1 e 19. E o 8º turno pertencia a Abias. E se quiserem anotar, está em 1 Crônicas 24, 10. Esta história dos turnos. Já vão entender porque é que isto é importante. O primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico, o mês de Habib ou Nisan. São dois nomes para o primeiro mês do calendário judaico. Esta é a correspondência do calendário. Esta imagem vai mostrar a correspondência do calendário judaico. Está pequenino, mas daqui a pouquinho já vem melhor. Então, comecemos por Zacarias, o pai de João Batista. Ele era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias. Vejam aí no versículo 5 do capítulo 1. Lucas 1, versículo 5, fala lá do turno de Abias. Também no versículo 8 e no versículo 9 fala de Zacarias a ministrar. Era a sua vez de ministrar no templo. Terminado o seu turno, ele voltou para casa e, conforme a promessa que Deus lhe fez, a sua esposa estéril, Isabel, ela concebeu João Batista. Portanto, João Batista foi gerado no fim do mês de Tammuz, ou início do mês de Av, que corresponde ao nosso mês de julho. Agora, uma informação muito importante. O Senhor Jesus foi concebido 6 meses depois. Portanto, o Senhor Jesus foi concebido no fim do mês de Tebet, ou início do mês Sabat, que corresponde ao nosso mês de janeiro.
Concluímos, portanto, que João Batista foi gerado em finais de junho ou início de julho, quando Zacarias voltou para casa após o serviço no templo. O Senhor Jesus Cristo foi concebido 6 meses depois, no fim do mês de dezembro ou início de janeiro. Ele não nasceu em dezembro ou no início de janeiro, como diz a tradição, mas foi gerado nessa altura. 9 meses depois, no final do 7º mês, isto é, setembro, outubro, Etanim, ou Tisri, quando os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, e está essa informação ali naquela tabela, a festa das cabanas. Nessa altura, durante essa festa, Deus veio habitar com o seu povo. Muito especial essa informação. Vocês já tinham ouvido, eu não ouvi desde a minha infância, mas desde que eu ouvi, eu creio nessa mensagem. São detalhes bíblicos, são informação bíblica. Não está muito claro, não é? Mas com algum esforço, juntando estes dados, nós chegamos a esta informação tão especial. Que João 1,14 diz, Deus tabernaculou, Ele veio para viver em cabanas, em tendas, algo provisório, algo passageiro, mas Ele esteve aqui e Ele habitou entre nós. Isso aconteceu quando Ele encarnou o corpo de um bebê e quando efetivamente Ele nasceu. E se quisermos celebrar, hoje é a Conceição. Nesta altura, dezembro, janeiro, é a Conceição. Mas o nascimento terá sido entre setembro e outubro. A altura em que se celebra a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, no povo de Israel. Concluímos, portanto, que João Batista foi gerado em finais de junho ou início de julho, quando Zacarias voltou para casa após o seu serviço no templo. O Senhor Jesus Cristo foi concebido 6 meses depois, no fim do mês de dezembro ou início de janeiro. Ele não nasceu, como muitas pessoas pensam, em dezembro ou janeiro. Ele nasceu em setembro, outubro, quando os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Deus veio habitar com o seu povo. Depois eu li esta frase lá, Deus tabernaculou com o seu povo, nasceu o Emanuel, Deus habitando conosco. Eu lembrei daquela frase, amém? Aleluia. Amém. Amém. Deus veio habitar conosco. É digno de ser louvado, digno de ser adorado, de ser celebrado. E podemos fazer isso em setembro, outubro, de uma forma muito especial, se se lembrarem dessa informação bíblica. Mas podemos fazer isso também em dezembro, janeiro. Por exemplo, Sérgio pertence à tradição, ou a família dele foi criada numa tradição oriental, e o momento mais especial de celebrar o nascimento de Jesus é nos primeiros dias de janeiro, entre 6 e dia 7. Não é assim, Sérgio? E já na tradição mais ocidental é nos dias 24 e 25 de dezembro. Agora, a tendência da cristandade, da sociedade ocidental, esta que nós estamos a viver, estamos inseridos, a tendência tem sido destacar e engrandecer o embrulho do presente que nós recebemos de Deus. E o embrulho é Maria, um dos embrulhos é Maria. Ela realmente foi um embrulho lindo, muito favorecido, esse embrulho muito favorecido, abençoada. A versão católica diz cheia de graça. E há uma oração que se faz, não é, a Maria, que os católicos fazem de uma forma errada, achando que ela pode levar a intercessão a Deus, mas não pode. Ela não é intercessora, ela não é mediadora, é só Jesus. Mas o texto diz que ela achou graça diante de Deus no versículo 30. E depois Isabel, a sua prima, ela diz-lhe, no versículo 42, bendita és tu entre as mulheres. E um dos maiores lugares de culto que nós temos em Portugal é o Santuário de Fátima. Cabem milhares de pessoas. E então há muita importância que se dá ao embrulho. O presépio, a árvore de Natal, os presentes, as luzes, as músicas, a comida, a família,
a tendência é lembrar destas coisas nesta altura e esquecer ou minimizar ou até ridicularizar Jesus Cristo. Isto é comum na nossa cultura ocidental, que se diz cristã, portanto falamos da cristandade, pessoas que dizem que fazem parte de uma cultura cristã, mas engrandecem o pacote do presente, o embrulho, mas minimizam, esquecem muitas vezes, até ridicularizam o maior presente, que é Deus habitar connosco, que é o próprio Jesus Cristo. Quando eu pensei nisto, eu lembrei de um vídeo que eu vi, com graças a estes meus filhos viram, mas um vídeo que o que eu lembro é que tinha uma menininha, era um clipe, era uma coisa assim insignificante, um clipe de papel, daquelas coisas mais baratas e que se despreza, mas alguém fez um embrulho os pais fizeram um embrulho para lhe dar um clipe, uma coisa assim simples. E eu estive à procura do vídeo e não foi fácil. Mas talvez o Pedro tu possas me ajudar, filha, a encontrar o vídeo. Vamos ver se dá para ver. Foi rápido. Dá para fazer várias abordagens a esta mensagem e eu gostei muito do vídeo, achei muito interessante. Mas a abordagem que eu queria trazer é que está-se a chamar, na nossa sociedade, está-se a chamar a Jesus algo muito simples. O Evangelho é muito simples, é muito pequeno. Esta era a abordagem que eu queria trazer com este vídeo. Eu lembrei dele, realmente não foi fácil achá-lo, já não sabia nem que eu tinha visto, tive um tempão à procura. Mas celebrar o Natal só com o simples Jesus, ou só com a simples mensagem do Evangelho, é uma coisa pequena, muito pequena. Eu confesso que não tem sido assim Jesus na minha vida, e quando eu penso no que eu amo, no que me dá prazer, eu confesso que Jesus não tem sido assim tão grande para mim quanto ele deveria ser. Ele não tem o afeto, o valor, o compromisso, o lugar, o amor que ele merece da minha parte. Mais do que eu gostaria de admitir, a aparência, a comida, o prazer, o descanso, o sustento, o ministério, os meus filhos, a minha esposa, muitas vezes têm sido maiores do que Jesus na minha vida. Por isso eu decidi estudar este texto e expor este texto para me ajudar e ajudar a todos os que ouvem esta exposição e que precisam de ajuda a colocar Jesus de novo no seu devido lugar, o primeiro lugar. Ele não é uma coisa assim tão simples e insignificante que precisa de um embrulho, de um pacote especial para que seja valorizado. Não é assim Jesus. Por isso nós vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre este Jesus.
Voltando a Lucas, capítulo 1, versículo 31. Lucas 1, 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este nome é uma transliteração do nome Josué, do hebraico, que tem o nome do Senhor, Deus. O nome que Deus decidiu escolher, usar para se revelar a Moisés, para mostrar o seu poder a Faraó, mostrar o seu poder a Israel. Aquele nome, as 4 letras, baseados no verbo ser, aquele que é o que é, eu sou, o eterno, está neste nome. Então, Yahweh, ou Yahvé, é salvação. Este é o significado do nome de Jesus. Em Lucas 1, agora os versículos 32 e 33, e eu acredito que estes são os versículos centrais deste texto. Nós lemos assim: este será grande, não pequeno. Não é simples. Não é insignificante. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O Natal é resultado de cumprimento de profecias específicas. O nascimento de Jesus já havia sido profetizado. E vamos ler algumas das profecias. Isaías 9, cerca de 700, 600 anos antes de Jesus nascer, este texto foi escrito. Portanto, há manuscritos que têm este texto e toda a profecia de Isaías. São preservados, são antes de Jesus nascer. A arqueologia mostra isso. Este texto já estava escrito. Havia um cumprimento literal contemporâneo de Isaías e uma referência a algo que estava por acontecer no futuro. E diz assim nos versículos 6 e 7 de Isaías 9: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O seu nome será Deus Forte. O nome do menino, o nome daquele que havia de nascer. Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Outro texto, agora no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45. Daniel 2, 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Isto é a visão daquela estátua que Nabucodonosor teve, aquele sonho perturbador. Vários reis que estavam representados naquela estátua, até que surge um outro reino. E diz Deus, por meio de Daniel, portanto é Deus que está a dar. Se lembram da história? Os magos, os adivinhadores, os sábios iam ser todos mortos, porque ninguém conseguia adivinhar o sonho do rei. E Daniel diz, mas ninguém pediu isso. Primeiro conta-se o sonho e depois dá-se a interpretação, mas o rei queria que se adivinhasse o sonho que ele teve. E Daniel foi para casa e pediu oração aos seus amigos, orou e Deus revelou-lhe o sonho que o rei tinha tido. Este é o testemunho. Este é o milagre que aconteceu. Foi Deus que deu a revelação a Daniel do que ele tinha ouvido de Nabucodonosor, naquele sonho. E a parte final do sonho, aquela pedra, ela representa este reino, que não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, os maiores reinos da terra, o maior poderio da terra, daquela época e das épocas vindouras. E se hoje há reinos, e se hoje há impérios, e se hoje há poderes, esta pedra vai esmiuçar todos os reinos da terra. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos,
E ela esmiuçou o ferro, portanto, essa pedra, e nós sabemos que é uma referência a Jesus. Pedro não é pedra, ele próprio diz que a pedra é Jesus. Ela veio sem auxílio de mãos humanas. José não teve nada a ver com o nascimento de Jesus. Foi o Espírito Santo que gerou aquele menino no ventre de Maria. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ainda em Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, mais uma profecia que aponta para Jesus. Eu estava a olhar nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Um título que Jesus usou várias vezes para si mesmo, em conversa com o povo, com os religiosos, nos seus discursos. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isto foi dito acerca de Jesus, do reino que ele viria para fundar, para começar, para implantar na terra. Voltando a Lucas, capítulo 1, versículo 35. Aquilo que é dito a Maria. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mais à frente, no versículo 67, vemos que Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Ou seja, isto já estava profetizado. Zacarias e os israelitas sabiam que o nascimento de Jesus estava profetizado. Haveria de nascer alguém que representaria esta plena e poderosa salvação. Não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena, insignificante, vulgar. É plena e poderosa salvação. Prometeu desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e, versículo 74, conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E sobre esta expressão, a paz, eu estava a falar com um irmão esta semana e ele disse-me: é muito difícil dar presentes à minha mulher. É que para ela está sempre bem, ela está sempre tudo bem, ela não precisa de nada. É muito difícil comprar um presente para ela, porque quando vamos para comprar, ela diz: não, eu não preciso, eu estou bem. Ela é muito simples, ela é contente, ela não precisa de nada. E esse testemunho é uma das melhores definições da palavra paz. A palavra grega usada, que o nome em português é Irene. O nome Irene significa paz. Esta paz. E o dicionário grego, ele define paz como o estado tranquilo da alma. Aquela alma que está segura da sua salvação através de Cristo, e por essa razão não tem medo de nada, não teme nada.
nem tem medo de Deus, está contente com a sua porção terrena, de qualquer espécie que seja, ou seja, está contente, não lhe falta nada. Esta é uma das melhores definições, e é bíblica e é grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e nós sabemos que isso tem um significado especial também, entender o que para aquela língua, naquela cultura, significava a palavra escolhida. Quando nós nos saudamos e dizemos uns aos outros e desejamos graça e paz, esta definição vem muitas vezes à minha mente. O que é paz? É este contentamento, este estado tranquilo da alma. Não preciso de mais presentes, não preciso de mais coisas, não preciso de nenhum favor especial de Deus. Eu tenho o Senhor, eu tenho a salvação, eu tenho o meu futuro garantido. E é isto que Deus nos veio trazer. Esta foi a maior bênção. Jesus veio para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho desta paz. Estarmos seguros, estarmos firmados na rocha que é Jesus. É esta paz que nós devemos desejar uns para os outros. Isto é uma grande salvação. Não andar por aí sedento de mais coisas, saquioso, insatisfeito. E Jesus veio para nos dar satisfação para a nossa alma. Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Outras palavras para descrever esta celebração, esta altura e esta época. O que é que aconteceu naquele dia? Lucas 2:10. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, versículo 27. A oração de Simeão, movido pelo Espírito. Lucas 2:27. Movido pelo Espírito. Simeão, nós sabemos que é um homem justo e piedoso, vemos isso no contexto. Ele foi ao templo e, pulando para o versículo 28, tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eis que este menino, versículo 34, eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Versículo 35, parte final, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O valor que nós damos a Jesus é algo que está dentro de nós, que só Deus sabe. E o Espírito do Senhor, Ele sabe o que se pensa, o que se passa nos nossos pensamentos, o que pensamos, o que valorizamos. O tamanho que Jesus tem em nós, dentro de nós, na nossa vida, na nossa rotina, a forma de celebrarmos o nascimento de Jesus. João 1, 14. Antes do 14, João 1, de 1 a 4, e olhando para os Evangelhos e vendo como é que os Evangelhos falam deste momento, o momento da encarnação, o momento em que Deus tabernaculou. João 1 começa por dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É uma referência a Jesus Cristo. Ele estava no princípio, ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas. Ele é Deus. Jesus é Deus. E agora em versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Tantas luzes nesta época, tantas luzes a enfeitar, mas as luzes devem nos fazer lembrar de Jesus, o sol nascente das alturas. Versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, versículo 29, o que é que João diz, João Batista? Quando ele viu a Jesus que vinha para ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. E é isto que faz Jesus ser grande para nós. Ele tira o nosso pecado. Versículo 30 é este: a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, o primeiro lugar. Ouvimos tanto esta expressão na semana passada, no final da semana passada. Vem alguém que tem a primazia, a supremacia, a preeminência. Porque já existia antes de mim. Já existia antes de mim, mas ele não foi concebido 6 meses depois. Pois é, já existia antes. Versículo 34. Pois eu de facto vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Versículo 49. Outra expressão acerca de Jesus, de um outro homem. Agora este é Natanael. Ele disse a Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. É assim que os Evangelhos apresentam Jesus. Eu queria ler mais um versículo nos Evangelhos. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Como é que Jesus é descrito agora por um outro evangelista. Agora Mateus. O relato de Mateus. Como é que ele escreve as palavras que o anjo dirigiu a Maria. Ou sobre Maria. Na verdade, estas palavras são dirigidas a José. E o relato aqui diz que o anjo falou com José. E esta foi a instrução que o anjo deu a José. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E é esta expressão que não aparece nos outros evangelhos, mas está aqui, pelo menos não aparece em Lucas. Mas é esta frase que eu gostaria que houvesse destaque neste dia, hoje e amanhã. Porque, segunda parte do versículo 21, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Eu li uma frase, algumas frases, uma citação de um poeta cristão. E ele escreveu assim: se a nossa maior necessidade tivesse sido de informação, Deus teria nos enviado um educador. Se a nossa maior necessidade tivesse sido de tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade tivesse sido de dinheiro, Deus teria nos enviado um economista. Se a nossa maior necessidade tivesse sido de lazer, Deus teria nos enviado um cantor, um ator ou um realizador. Mas a nossa maior necessidade é de perdão. Então, Deus enviou-nos um Salvador. Precisamos lembrar disto. Nós não podemos esquecer esta mensagem nesta altura, em que há muita tecnologia, há muito entretenimento, há muita comida, há muito prazer, mas nós temos uma grande necessidade, o perdão dos nossos pecados. É por isso este versículo é importante, Mateus 1, 21. Ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Várias vezes a semana passada nós ouvimos e temos ouvido, quando o irmão Marcos está connosco, ele ensina-nos a fazer uma oração. Lembram? Como é que nós devemos orar? Senhor, salva-me dos meus pecados. É isso que nós precisamos orar. Pedir a Deus, Senhor, salva-me dos meus pecados. Esta semana também recebi várias mensagens e a que mais me tocou foi esta imagem que uma irmã lá do Brasil me enviou. Uma irmã querida, já idosa. Ela mandou-me esta mensagem. Diz assim: milhares de vezes na história, um bebê tornou-se um rei para governar uma nação. Mas apenas uma vez um rei se tornou um bebê para salvar todas as nações. É uma frase muito bem escrita, mas que descreve muito bem aquilo que nós acreditamos que Jesus é. Ele é um rei. Ele não é pequeno, ele é grande. Ele é um grande Salvador. Ele é Deus. E Ele é Deus conosco. Um Deus que se fez como nós, como dizem Filipenses, no capítulo 2, fez-se homem, Ele humilhou-se a si mesmo. Mas, isso começa no versículo 5, o contexto de Filipenses 2, mas lemos no versículo 9 que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
Então ele não é pequeno. Ele não é insignificante. Ele não deve ser minimizado. E nós não precisamos de embrulhos especiais e refeições especiais e casas enfeitadas e músicas bem ensaiadas para fazer Jesus grande, porque Ele é grande. E nós precisamos lembrar isso. Ele é grande, Ele não precisa dos nossos esforços para Ele ser maior e para ser valorizado. Porque Ele é grande. Foi Deus que o exaltou, foi Deus que o engrandeceu. E ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse e confessará um dia que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A imagem de Jesus no livro da revelação de Jesus Cristo. Eu gostaria que nós gastássemos um tempo, pelo menos, para ouvir, para ler a imagem que é descrita de Jesus, pelo próprio Jesus, essa revelação que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Isto é só o título de um livro da Bíblia. Sabem qual é? Qual é o título? O Apocalipse. E depois diz assim acerca do livro do Apocalipse. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado, feliz aquele que lê, ou aqueles que leem. Felizes aqueles que leem. E aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Portanto, eu gostaria que nós lêssemos juntos a descrição de Jesus, que o próprio Jesus deu a João. Vamos ler juntos este texto, capítulo 1, versículos 12 a 18. Apocalipse 1, 12 a 18. O texto vai ser projetado, podemos olhar e ler calmamente e ouvindo Jesus a descrever a sua imagem a João. E João relata aquilo que viu. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caía a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Um dia nós vamos ver, com estes olhos, ou com os olhos do corpo ressurreto e glorificado, esta imagem que João viu. Isto não é pequeno, isto não é insignificante, isto não é para ser desprezado, nem ridicularizado. Há mais um texto em Apocalipse que descreve, eu gostaria que nós lêssemos juntos também. Agora está no capítulo 19, entre os versículos 11 e 16. Uma outra visão, um outro momento em que João vê Jesus, a imagem de Jesus. Vamos ler juntos? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada,
para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com seta de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Também não é pequena esta descrição da imagem de Jesus. Por isso eu gostaria agora de aplicar isto que nós lemos acerca de Jesus, do nascimento de Jesus, do cumprimento das profecias acerca do nascimento de Jesus, da descrição deste Jesus. Gostaria de aplicar esta parte final da exposição às nossas vidas. Algumas coisas práticas que nós podemos viver para o nosso dia a dia. Jesus, Ele é o nosso modelo. Ele é, como Ele já disse, e Ele disse acerca de si mesmo, Ele é manso, Ele é humilde e Ele é paciente. As mulheres, as irmãs estão a ler um livro acerca de resolução de conflitos e há alguns pré-requisitos. O terceiro é a paciência. O primeiro é a humildade, o segundo viram a mansidão e o terceiro leram sobre a humildade. Sobre a paciência. E Jesus, Ele é para nós um modelo de paciência. Sendo Ele a imagem do Deus invisível, e nós lemos isso em Colossenses, no capítulo 1, e em João, capítulo 1, versículo 18, nós lemos que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é Ele quem o revelou. Então, quando nós lemos acerca do caráter de Deus, e vamos ler alguns versículos, nós vamos lembrar que Jesus mostrou o Pai. Jesus mostrou, Ele é a expressão visível de quem Deus é. Então, Deus é paciente, Ele é longânimo, e Jesus, Ele é paciente, Ele é longânimo. Então, houve algumas coisas nesta semana que aconteceram, que chegaram até mim, e que apontavam para a paciência. Falavam da paciência. E como Jesus é paciente, como Deus é paciente. E uma das coisas que chegou até mim foi uma publicação que a Bruna fez no Facebook e depois no Telegram. Nós até partilhamos isso aqui na quarta-feira. Eu vou já mostrar só um resumo daquele artigo, mas o título do artigo é "Tu não és obrigado a dar presentes este ano". E nós já vamos falar sobre isso. A segunda informação que chegou até mim, eu estava a ouvir uma exposição bíblica e um pastor muito querido, eu quero recomendar o nome dele para vocês ouvirem mensagens dele, é Clodoaldo Machado. É o pastor da Igreja Batista do Parque do Estado, uma das igrejas que coopera conosco, e eu ouvi uma mensagem sobre 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, esta semana, uma exposição bíblica, e no fim da exposição bíblica, ele dá destaque àquela expressão longanimidade, quando fala do ministério pastoral, que Timóteo deveria exercer, e depois diz: exorta com toda a longanimidade, com paciência. E ele disse algumas coisas naquela mensagem, baseado no que a Bíblia diz sobre paciência, que mexeu comigo esta semana também. E a leitura partilhada das mulheres, que o terceiro pré-requisito para a resolução de conflitos é ser paciente, é a paciência. Então, eu queria partilhar rapidamente as 6 definições de paciência que as irmãs leram ontem, mas para todos nós podermos ter contato. A primeira definição de paciência é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor sem o acusar de mau procedimento ou sem lhe dar um prazo determinado para a remover. Isto é paciência. De acordo com o irmão Lupriolo, ele, baseado na Bíblia, baseado também em outros livros e em outros autores, ele reuniu esta informação, mas principalmente baseado nos textos bíblicos. Paciência é a capacidade de, em meio à aflição física ou mental, não deixar que emoções, tristeza, medo e ira se tornem pensamentos, palavras, atitudes ou ações pecaminosas.
pecaminosos. Seja em relação a Deus ou em relação aos outros. Ouvimos há pouco o testemunho da irmã Hélia, mesmo com dor, mas suportar, ter paciência, mesmo entre momentos de aflição física. Número 3. Paciência é a capacidade de suportar a tribulação sem recorrer a qualquer meio pecaminoso de livramento. Número 4. Paciência é a capacidade de suportar o sofrimento enquanto continua a reconhecer e ser grato pela soberania, justiça, amor e bondade de Deus. Número 5. Paciência é a capacidade de manter a perspectiva bíblica a respeito dos problemas, não exagerando uma provação tolerável para que pareça intolerável. Isto tem a ver com aquela tendência que nós temos para a autocomiseração, para as pessoas terem pena de nós e parecer que estamos a sofrer mais do que realmente estamos a sofrer. Número 6. Paciência é a capacidade de se regozijar na certeza de que a aflição presente produzirá um caráter piedoso, que é de grande valor, não somente nesta vida, mas também na próxima. Então, imitando Jesus e a forma como ele lidou diante de circunstâncias difíceis, provações físicas, conflitos, e olhando para ele como o nosso modelo de paciência. E relembrando que Jesus é o nosso modelo. É ele que nós queremos imitar, é ele que nós queremos seguir. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele revela Deus, ele revela o Pai. E quem é o Pai e como é o Pai? Alguns versículos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, em Êxodo 34:6, passando o Senhor por diante deles, clamou: Senhor, Senhor, esta visão que também Moisés teve do Senhor, aquilo que Deus quis revelar da sua natureza, e foi isto que ele percebeu, Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo. Deus é longânimo, ele é paciente, grande em misericórdia e fidelidade. Números 14:18, lemos que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia e perdoa a iniquidade e transgressão. No Salmo 86, versículo 15, o salmista diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. No Salmo 103, verso 8, vemos assim: O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, ou seja, um ânimo longo. Ele é paciente e ele é sagaz, benigno. Mas também no Novo Testamento nós lemos acerca da paciência do nosso Deus. Tudo quanto outrora foi escrito em Romanos 15, versículos 4 e 7. Romanos 15, 4. Tudo foi escrito para nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Este é um dos textos mais práticos acerca do que significa sermos pacientes uns com os outros e de vivermos nesta época em que Jesus está a ser lembrado de uma forma tão especial. Ele veio para nos ensinar a sermos pacientes uns com os outros, a nos acolhermos, para que Ele seja exaltado em nós. Cristo em tua vida, Cristo em minha vida, representa a salvação. É Cristo em nós. E estarmos juntos, a imitar Jesus, a falar sobre Jesus, a destacar e exaltar Jesus. Tiago 5, versículos 7 e 8. Sede, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, e eles foram pacientes. Os profetas. E Jeremias, então, foi paciente. Se nós lermos como este homem sofreu, como foi desprezado, mas os profetas foram pacientes. 2 de Pedro 3, versículo 9. Ele, o Senhor, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pareça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas agora especificamente sobre Jesus e a paciência de Jesus. Paulo, no seu testemunho, diz:
Por esta razão, mesma razão me foi concedida misericórdia. Ele diz a mim. 1 Timóteo 1,16, mas isto é uma referência ao versículo 13. Ele já disse, ele tinha dito quem ele era. Porquê que era porquê que era necessária uma tão grande misericórdia? Porque ele diz, eu no outro tempo era blasfemo. Eu falava mal do Senhor. Eu era perseguidor, eu era insolente, eu era arrogante, eu era soberbo. Mas para que em mim o principal dos pecadores evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Jesus é paciente, Ele é longânimo. Jesus é. Paulo reconheceu isso. E assim serviu-se de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Jesus foi paciente comigo. Eu sou pecador, eu fiz coisas erradas. E Jesus foi paciente comigo. Por isso, Paulo também foi paciente. E nós devemos ser pacientes. Nós estamos a aprender com Jesus a ser pacientes. Aquele texto que a Bruna partilhou fala da troca de presentes de Natal. E essa troca, lá o artigo diz, poderia ou deveria ser uma experiência maravilhosa. Mas muitas vezes, em lugar de ser essa maravilha, a troca de presentes está cheia de complexidades relacionais, os relacionamentos. Vejam se entendem o argumento aqui. Prestem atenção. Todos nós queremos que o amor seja a motivação por detrás dos nossos presentes. Mas se formos honestos, nós percebemos que outras motivações muitas vezes turvam estas águas aqui de troca de presentes. Tais como as expectativas das outras pessoas, por exemplo. Muitas vezes nós damos presentes porque temos medo, tememos desapontar ou ofender os outros. Nós podemos sentir-nos obrigados a dar a determinadas pessoas um certo número de presentes, ou presentes acima de um determinado preço. Motivações como estas distorcem a prática da troca de presentes de Natal, transformando-as em oferendas de apaziguamento. Eu creio, quando eu li esta frase, que é uma referência às ofertas pacíficas do Velho Testamento. Para agradar a Deus, para buscar e ter o favor de Deus, ofereciam as ofertas, levavam ao tabernáculo, sacrificavam ofertas. Mas depois, no fim do artigo, baseado em 1 Coríntios 13, versículos 14 e 15, aquela definição do amor, o texto muito belo escrito desta forma. O amor dá muito mais do que presentes pensados e lindamente embrulhados. Portanto, dar prendas exige o esforço de pensar o que é que eu vou dar àquela pessoa. Isto dá trabalho. Não é só pensar, tem que depois executar, né? Tem que comprar e tem que embrulhar. E também não é qualquer embrulho. Tem que ser um embrulho bem feito. Mas o amor dá muito mais do que um presente bem pensado e bem embrulhado. O amor dá, e aí esta frase que chamou a minha atenção no artigo, o amor dá o dom da paciência. E lembra como é que começa 1 Coríntios 13, 4? O amor é paciente. Então o autor aplicou as descrições do amor nesta experiência do Natal. O amor dá o dom da paciência quando as celebrações do Natal não ocorrem como nós planeamos, como nós desejamos. O amor dá o dom da benignidade, ou seja, da bondade e da gentileza. Quando os ânimos neste dia santo se inflamam, quando comentários insensíveis são pronunciados ou as expectativas são frustradas. O amor dá o dom de não invejar aqueles cujos natais parecem ser mais felizes. De não se vangloriar nas redes sociais com uma selfie de um momento natalício perfeito e enganador. Porque é o que a maior parte das redes sociais fazem, é promover o engano, a hipocrisia, a falsidade, com selfies. Parece que é um momento perfeito, mas o que está por detrás, o que nós não sabemos, o que nós não vemos, é tudo menos perfeito. Não procurando o seu interesse numa decisão de grupo sobre uma atividade de lazer. E já que estamos juntos, é feriado, há vontade de se divertir, de ter algum momento de lazer, mas não buscando os seus próprios interesses, não impondo a sua própria vontade. É uma maneira muito prática de demonstrar amor e não impor aquilo que quer. Não se exasperando, ou seja, não se irritando facilmente com a adrenalina das crianças. As crianças ficam
alegres, e quando as crianças ficam alegres, elas ficam agitadas, ladinas. Minha mãe ontem usou esta expressão que eu já não ouvi há muito tempo, mas ela existe. Uma criança ladina é uma criança espavitada, uma criança com adrenalina. Né? E as crianças ficam, então os adultos não se devem irritar facilmente com a adrenalina das crianças ou com parentes mal-humorados e não se ressentindo e ressentir, não remoer, não reviver lembranças de ofensas, de relacionamentos passados ou presentes. E nós temos sempre. Se nós nos relacionamos, nós temos conflitos, nós temos confusão, nós temos ofensas uns contra os outros, só porque existimos, só porque nos relacionamos. Esquecimentos, é impaciência e as pessoas acabam por ficar ofendidas. Mas é uma maneira muito prática de demonstrar amor, é dando este tipo de presentes, dando a paciência, dando aquilo que está descrito lá em 1 Coríntios 13, versículos 4 até 7. Eu gostaria então de terminar com estas duas frases que também encontrei esta semana e que foram muito, muito especiais. Dois cristãos que se destacaram na história da igreja. Eu não preciso mencionar o nome deles. Eles não fazem questão disso, eu sei, se são cristãos. E um bom cristão não precisa que o seu nome seja conhecido e famoso. Mas estes dois homens que disseram isto, que escreveram isto, e alguém ouviu e registrou, eles já morreram, já partiram, já estão com o Senhor. E eles disseram, um deles disse assim: Cristo não é glorificado porque ele nasceu numa manjedoura. Então, o facto de ele ter nascido numa manjedoura, ou numa mulher, ou em Israel, não é isso que torna Cristo grande e especial. Numa virgem, uma mulher virgem. Mas Cristo, ele é glorificado porque quando ele nasce num coração quebrantado. Um coração que percebe que precisa de perdão para os seus pecados. Um coração humilde. Um coração que não julga os outros, que não é impaciente com os outros. E a outra frase é esta: meditar na humildade do Deus encarnado. E no fundo é isso que estamos a lembrar nestes dias. A humildade do Deus encarnado. Meditar na humildade do Deus encarnado é o remédio mais forte para o inchaço das nossas almas, provocado pelo orgulho. Pensar neste majestoso mistério que Deus desceu do alto para a carne humilde, para livrar-nos da carne, é o caminho mais seguro para soltar-nos das algemas do pecado que nos prendem à terra. Eu vou repetir a última frase. Ou leiam e pensem no significado desta frase. Meditar na encarnação. Meditar no Natal. Deus connosco. A festa dos tabernáculos. Deus tabernaculou. Deus no meio do seu povo. É o remédio mais forte para o inchaço das nossas almas. Que é provocado pelo nosso orgulho. Que ninguém está livre. Pensar neste majestoso mistério, que Deus desceu do alto para a carne humilde para nos livrar da carne, é o caminho mais seguro para nos soltar das algemas do pecado que nos prendem à terra e aos prazeres deste mundo e à soberba da vida. Eu queria terminar parafraseando aqueles dois versículos principais de Lucas 1, os versículos 32 e 33. Se quiserem voltar lá, podem voltar. Lucas 1, 32 e 33. Eu gostaria de parafrasear uma afirmação, um voto solene, neste dia de festa, neste dia em que nós celebramos Jesus Cristo, porque é domingo, mas também porque é Natal, na nossa sociedade, na nossa cultura. Eu queria repetir este versículo, parafraseando um compromisso meu, que eu desejo que seja compromisso seu também. Este Jesus é e continuará a ser grande na minha vida, pois Ele é chamado Filho do Altíssimo.
Ele reinará para sempre sobre a nossa casa e sobre a nossa igreja que se reúne nesta localidade. E o seu reinado não terá fim. Amém? Amém?